Sandro, como é que estão as coisas aí em BH? Bom demais, sou. Como é que a gente fala aqui, né? Nosso mineirês. Bom demais. Tá tudo indo bem, tudo tranquilo. Dentro desse mundo não tranquilo que vivemos, né? Esse mundo VUCA, mas enfrentando aqui as dificuldades do dia a dia. Nosso prefeito aqui, ele é bem rígido, sabe, Reinaldo? É, Lockdown aqui já tem quase março, né? Abril, maio, poxa, vai para 3 meses. Agora que começou uma pequena abertura aqui semana passada, comércio de rua e, e começou a flexibilizar um pouco, né? Acho que semana que vem abre mais algumas coisas. É um momento de muita apreensão, né? Para o setor produtivo, para a economia, para os comerciantes, para os empreendedores, porque esse Covid, ele evidentemente tem um malefício enorme, né, para a população, mas ele também tem umas consequências nefastas para a nossa economia, né? Eu vi agora um relatório da, da Organização Mundial dizendo que o nosso PIB pode encolher em torno de foi. 9% esse ano, Reinaldo. É. Esse é um número Desastroso, né? desastroso, né? Desastroso. Se você considerar aí pela média 1% de PIB, nós estamos falando de 1 milhão de empregos, Hum. seriam mais ou menos 9 milhões a mais de desempregados no Brasil. Só, Né? só o mês passado, agora de maio, Sandro, eu estava dando uma olhada, foi quase 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego no mês de maio. Foram 960 mil pessoas que pediram seguro-desemprego só no mês de maio. É isso aí, é 1 milhão por mês quase. É, É complicado, é desesperador. Nós aqui em outra, Cuiabá também não estamos muito longe disso aí, não. Aqui também o prefeito fechou praticamente total. Essa semana passada que ele soltou aí o comércio um pouquinho, alguma coisa do shopping, mas já está falando em retroceder essa abertura, né? A gente não sabe como que os pequenos comerciantes, né, como o pessoal das indústrias, do comércio, como que eles vão estar sobrevivendo se isso acontecer novamente. é, é verdade. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar a isso que as pessoas estão chamando aí, né, Reinaldo, de novo normal. E a gente vai ficar por mais ou menos dessa forma, indo e voltando, sabe? Porque se você tem um pico de pandemia daqui a 2, 3 semanas, o que que os prefeitos vão fazer, dependendo da cidade que aconteceu o pico? Vão fechar tudo, vão manter todo mundo dentro de casa, ou seja, vai ser um vai e vem enorme aí, né? E esperamos que Deus, na sua infinita graça aí, dê aos nossos governantes e à nossa população a suficiência da sua compaixão, não é? Do seu zelo, da sua perseverança para passarmos por isso tudo, né? É isso aí, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar você que está aí junto conosco, acompanhando essa live, para te convidar a chamar seus amigos. Manda aí, ó, pega o aviãozinho, encaminha para alguém, compartilha no direct essa live, porque eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom. Nós estamos conversando aqui com o Sandro Gonzalez. O Sandro é um grande amigo lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, né? É um empresário de uma visão muito diferenciada. Tenho certeza que ele vai dar dicas muito importantes para todos nós aprendermos aqui essa noite. Né? O Sandro já foi eleito um dos melhores CEOs do ano pela revista Forbes. Hoje ele foi convidado, né, esse ano para ser o CEO do Cruzeiro, está nesse projeto de reestruturação aí do time aí do Cruzeiro. Vamos conversar também um pouquinho a respeito disso. Né? Também é um empresário que tem feito a diferença por onde ele tem passado, né? Tem feito administração que são invejáveis, com conceitos, né, muito importantes, que ele vai estar compartilhando conosco. É cristão, tem a família dele, uma participação ativa, né, na vida pública do Brasil. Seu filho, Lucas Gonzalez, é um dos 9 deputados federais que o Novo elegeu, né, na última eleição. Sandro também tem acompanhado de perto o governo do Zema
ali em Minas Gerais. Então a gente tem bastante assunto para conversar hoje. Então não perde a oportunidade, convida alguém para estar aqui junto conosco, né? Chama ele para vir participar, porque eu tenho certeza que essas dicas que nós vamos conseguir aqui extrair aqui do Sandro, né? Que ele vai estar compartilhando conosco, vale mais que muitos cursos aí de MBA em administração de empresa. E se você quer ter um negócio, tem teu sonho, o Sandro vai nos ajudar aqui a trilhar caminhos e a nos dar dicas para que a gente possa conseguir chegar lá. Pelo telefone, não corre o risco da contaminação do coronavírus, né? Então não tem problema. Eu já estou imune, né, Reinaldo? Então, isso que eu queria falar. Você já passou por essa experiência, né? Você testou positivo aí para o Covid, né? Testei positivo em março. Eu acho que fui um dos primeiros aqui de BH a ser infectado com Covid. Até para isso você é primeiro, Sandro. Você sempre dando exemplo. Tem algumas experiências que a gente não podia não gostaria, não, né? A gente podia passar, falar assim, ir para o fim da fila, né? Mas eu fui um dos primeiros aqui em Belo Horizonte a ser infectado, positivo. Foi ali por volta de 16, 17 de março, meu resultado saiu. E foi uma experiência, foi uma experiência boa. Agora, já falando do passado, né? Eu fiquei em casa, não precisei ser hospitalizado, me recuperei bem, já fiz os testes, eu estou completamente restabelecido há muito tempo, né? Já há mais de um mês e meio, aí, foi final de março, início de abril, o meu outro teste. Mas, assim, acabam que são momentos mais dramáticos, né? Mais dramáticos. Eu senti assim, muita dor no corpo quando recebi o resultado. Eu estava me sentindo mal, com sintoma de gripe e tudo. Fiz o teste e veio o resultado como positivo, né? Sentia muito dor do corpo e perdi completamente assim, o paladar e o olfato, sabe, Reinaldo? Então você teve os sintomas mesmo, não foi assintomático, não. Você Não, eu tive sintomas. Manifestou. E aí eu fiquei aqui em casa, num quarto, isolado, né? Sem nenhuma comunicação aqui com a esposa, com os filhos que ainda moram comigo, e tendo um cuidado médico, né? Eu não tive nenhum problema respiratório, não tive febre, não precisei de nenhum tipo de internação, mas são dias assim que você fica pensando um pouco com maior frequência sobre o sentido da vida, né? Sobre o real significado da vida, sobre Deus, sobre a eternidade, né? Sobre situações urgentes e importantes. Eu me lembro, Reinaldo, que eu estava dizendo aqui para alguns amigos outro dia que quando eu fui infectado, né, com o Covid, você mesmo me mandou mensagem, oração de encorajamento e tudo mais, amigos aí do Brasil todo, do mundo inteiro, né? E um dos amigos, assim, acho que não sei se propositalmente ou de uma forma assim mais humorística, né, me mandou uma mensagem dizendo assim, ele falou: Sandro, como é que você tá? Eu falei: tô aqui me recuperando. E ele falou assim: Reinaldo, falei: pai, na vida a gente precisa estar de mala pronta para encontrar com Jesus. Então eu falei: pronto. Colocar a casa em ordem, como que eu faço a avaliação, né? Eu não sei se era um profeta, entendeu? Eu sei que eu falei assim: será que chegou a minha hora, Deus? Será que eu vou encontrar contigo agora? Poxa vida, tem tanta coisa para fazer nesse mundão ainda, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, porque é inexorável, né? Passar pela nossa cabeça esse pensamento de morte, né? Por isso o nosso medo, por isso todo mundo se protege, por isso todo mundo quer se imunizar contra o Covid. Ninguém quer pegar o Covid, não é porque o Covid seja feio, é porque ele mata as pessoas, né? Se fosse algum outro tipo de dano aí, a gente não estava tão apreensivo em relação ao Covid, né? Sim, e eu estava compartilhando, ontem mesmo nós tivemos um evento que nós participamos, e eu estava compartilhando que eu não me lembro de quando eu casei, de ter ficado tanto tempo em casa, ou tanto tempo, né, sem viajar, né, sem estar em hotel, sem estar
em aeroportos, sem estar em reuniões fora, né? Mesmo quando no início do casamento, que eu não viajava de avião, mas viajava de carro, mas eu viajava toda semana, né? Eu não me lembro de ter ficado 3 semanas sem viajar. E eu lembro agora que no início de março, quando foi decretado aqui estado de calamidade do Mato Grosso e as coisas foram parando, né? Que eu fiquei 2 semanas aqui em casa, direto, 14 dias aqui dentro do apartamento, sem nem abrir a porta, sem nem descer no elevador, né? E como que a gente consegue conciliar a agenda, né? Eu falo assim, olho para o programa de milhagem que a gente tem, né? De repente faz 90 dias que você não vai para um aeroporto, né? Como que a vida continua? E é isso que você está falando, né? Nesse tempo que você ficou recluso, né? Com relação a estar contaminado e ter se contaminado pelo Covid, passa uma série de reflexão, né, Sandro? O ritmo nosso do dia a dia, né, aquela agenda, aqueles compromissos, as prioridades, né, a família, a empresa, outras, né, como você mesmo agora, outras funções que você assumiu, né, como voluntário, se doando para servir, igual como você está, hoje foi convidado e está aí como CEO do Cruzeiro. Como que a gente consegue avaliar essas prioridades, né? Qual foi a tua experiência, né? Qual foi a tua avaliação desse momento aí que você passou, para que você possa compartilhar conosco? Ô, Reinaldo, acho que a gente tem uma rotina muito parecida, né? Eu também viajo muito, tenho muitas atividades fora aqui de BH e a gente essa era a rotina até o Covid, né? E o Covid fez exatamente um turnaround, né? Na agenda, nos compromissos, na forma de interagir. Primeiro, no meu caso especificamente, porque eu logo no início do lockdown, eu já fiquei em lockdown mesmo, né? Porque fui diagnosticado com Covid. Então, além de ficar dentro de casa, até dentro de casa eu ficava também isolado, sem contato nenhum com a Kátia, com o Rafael, com o André, que são os 2 filhos que moram aqui comigo. Os outros 3 já são casados, né? Eu tenho 5 filhos. Então, eu também me senti muito mal, sabe? Com muita indisposição, ou seja, percebi assim que não tinha a menor condição de ficar fazendo online com ninguém, de participar de reuniões dos negócios, né? Essas 2 semanas, as minhas 2 semanas de quarentena foram esse tempo foi um tempo assim muito meu comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo e com Deus, né? De muita leitura bíblica, de oração, de louvor, né? E Bíblia. E é uma experiência diferente. Você passar 14 dias dentro de um quarto, você com você mesmo, você cansa até de você mesmo, entendeu? Você briga até com você mesmo, né? E confinado, né? Mas depois disso, dentro da possibilidade, a gente começa a voltar à rotina de agenda, né? Que acho que a gente aprendeu muito, por exemplo, esse mundo virtual, né? De reuniões online, de agendamento, de encontros e de comitês e de assembleias, enfim, toda essa rotina aí que você sabe muito bem como é que é, né? Voltando a acontecer. Mas uma coisa assim que me chama muita atenção na pandemia, que já vinha notícias da China, era que as pessoas estando reclusas em casa, o mal-estar dentro de casa crescia, né? E a violência doméstica crescia, e o índice de divórcio crescia. 400%, a estatística no Brasil aumentou 400% a violência doméstica nesse período de pandemia. Pois é. Então, assim, é um número alarmante, né, Reinaldo? Porque a gente percebe, assim, o quão desestruturada a família está. Não existe um lar. Existe um teto sendo dividido por um homem e por uma mulher que se encontram eventualmente à noite ou no final de semana e dividem as contas, dividem as responsabilidades, mas convivem muito pouco. Porque isso é que esse aumento na violência doméstica nos mostra, né? Ou seja, falta de amor, falta de compaixão, falta de respeito, falta de cumplicidade, né?
Eu tenho a impressão que o que eu tenho dito para as pessoas não é o que o Covid fez comigo, mas é o que eu posso fazer com o Covid. Né? Acho que a pergunta não é assim, poxa, o que o Covid fez comigo? Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, eu deixei essa oportunidade para trás, mas eu acho que daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente vai poder olhar para trás e queira Deus que a gente tenha uma resposta positiva para que essa quarentena, né, para que esse lockdown, para que esse ano de 2020, lá quando a gente estiver em 2022, 2023, daqui de 2025, daqui a 5 anos, né, Reinaldo? Você vai estar contando para os seus netos, falou, ó, vovô passou por uma quarentena. E como é que foi a quarentena? A quarentena foi péssima, eu perdi isso, perdi aquilo outro, perdi a família, perdi os amigos. Não, falou, ó, eu me reinventei, eu me enchi de esperança, eu fiz novos relacionamentos, eu aprendi novas habilidades, eu busquei dentro de mim uma melhor versão de mim mesmo. Né? Eu nem sabia mexer na internet, nunca tinha feito uma live na vida e fiz uma live e comecei a virar blogueiro, isso, aquilo, outro. Ou seja, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e extrair coisas positivas, porque a crise tem essa capacidade, né, de extrair o nosso melhor ou de extrair o nosso pior. Depende como a gente responde a ela. Né? É verdade, Sandro. É justamente isso que a gente tem procurado, né? Nos reinventar nesse momento e aproveitar desse ambiente que, num primeiro momento, é desfavorável, para que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível, né? Aprender com aquilo que está do nosso lado, com as dificuldades que estão nos apresentando, né? Olhar com maior detalhe para algumas situações que até então estavam no piloto automático, que a gente não estava enxergando. Né? E eu quero aproveitar, já que estamos tratando disso, eu sei que tem muitos empreendedores, sei que tem muitas pessoas que têm sonhos, que têm projetos, né, de ter um negócio, de começar algo, que estão nos assistindo. E até porque essa live vai ficar salva e muitas pessoas vão poder ter oportunidade de estar nos vendo e ouvindo aquilo que você tem para falar. Eu sei que você, né, o seu empresário, né, tem uma empresa, o seu pai começou essa empresa, né, Sandro? Lembro você compartilhando um pouco da história de quando ele começou com o primeiro caminhão, a transportadora que vocês têm hoje, que é uma referência em cargas especiais do Brasil. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa história e trazendo para o contexto, né, pensando que como as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem, dentro de uma história de sucesso, tudo tem um começo. Qual foi o começo? Quais foram os princípios que vocês caminharam? Né? Quais foram as ideias do seu pai, as suas ideias? Né? Como que vocês conseguiram construir uma empresa sólida que está passando para gerações? Como foi esse pequeno começo? Né? As pessoas às vezes olham assim para a gente, olham para você, falam assim, nossa, eu quero ser igual o Sandro. Né? Mas tudo tem uma história. Né? E nem sempre foi assim. Então, eu queria que você pudesse estar mostrando qual foi esse trilho, né, que vocês andaram e como que nós podemos nos espelhar na história de sucesso que vocês têm. Eu acho que a história de cada um, né, Reinaldo, a história que cada um carrega é um patrimônio belíssimo, sabe? Que a gente precisa valorizar demais. A história dos nossos pais, a história dos nossos avós, né? Ou seja, aqueles que abriram os caminhos para que chegássemos aonde chegamos. Né? A história do meu pai é uma história que me fascina muito. Né? Ele é um homem, ele já faleceu já há 4 anos, ele veio da Espanha, um imigrante, e ele não tinha o primário, né, Reinaldo? Você já conhece, eu já contei para você algumas vezes, mas estou contando aqui a quem está nos assistindo. Ele chegou ao Brasil em 1951, e o sonho dele, Reinaldo, era ser motorista de caminhão. E ele estava no país certo, né? Porque o Brasil, um país continental, né? Ele morou inicialmente no Rio de Janeiro, trabalhou em feira livre, carregando caixote, tudo, 18, 19 anos de idade, até que surgiu a oportunidade, junto com outros 3, comprar um caminhão. Né? Juntaram 3, 4 pessoas. Era um consórcio de 4, né? Um sabia dirigir, o outro sabia falar português,
o outro sabia consertar o caminhão e o outro carregava o caminhão, entendeu? Era mais ou menos isso, né? E meu pai começou a vida dele de caminhoneiro. Ele trabalhou durante 4 anos como motorista de caminhão, né? Ele conta a história dele, uma história muito interessante, que ele falava muito mal português e não tinha muito tino comercial, sabe, Reinaldo? Meu pai não era assim uma águia como você é, uma pessoa que tem uma visão empreendedora e tudo mais. Ele tinha um caminhão e ele dizia que ele ia para as feiras, né, onde os lugares onde os transportes, os fretes aconteciam, né, para as feiras livres ali, não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada. Era uma bolsa de negociação ali ao vivo e a cores em volta do mercado, da praça da cidade e tudo mais. Falou, ó, tem aqui isso aqui para levar para tal lugar, você quer ir? Tem isso aqui para levar para tal lugar. Era mais ou menos era o que ele conta, né? E como ele falava muito mal português e não tinha tanta habilidade, tanto traquejo comercial, as coisas que sobravam para ele fazer é igual tomate em fim de feira, entendeu? Sabe aqueles fretes mais esquisitos, mais pesados, mais difíceis, que ninguém queria fazer, todo mundo queria ir para a rota melhor, com frete com poucas peso menor, entregas, né? Com uma entrega só. Chegava 11 horas, meio-dia, falava, sobrou o quê? Sobrou isso aqui para Bahia, era um trator, né? E ele conta muito essa história. Mas Bahia é no Brasil? Ele perguntava, né? Falava, Bahia no... Mas quantos dias para chegar lá? Falava, poxa, nós estamos falando de 1955, né? Se as estradas hoje já não são boas, imagina 50 e poucos anos atrás, né? 60 anos atrás. Aí falou, tá bom, eu vou. Então, ele muito aventureiro, sabe? Muito empreendedor, né? Muito apaixonado, muito com espírito jovem. E o que começou a acontecer? Ele começou a transportar o que ninguém queria. O que as pessoas não queriam era a carga mais pesada e mais distante. E nessa de ninguém querer esse tipo de carga, surgiu o nosso DNA, surgiu a nossa força. Ou seja, nós nos tornamos uma empresa de transporte de carga especial. As pessoas falam assim, poxa vida, que estratégia bonita. Não teve estratégia nenhuma, não. Foi necessidade. Era a única coisa que sobrava para fazer, era o que ninguém queria fazer. Daí eu trago um princípio extraordinário. A gente precisa ter uma visão holística, uma visão de 360 graus, de entender qual que é a necessidade da nossa sociedade hoje, do nosso mercado hoje, da nossa vizinhança hoje, do nosso bairro hoje, do nosso prédio, onde é que a gente mora, onde é que a gente está inserido. E nessa necessidade surgem as oportunidades, né? E nessa necessidade surge de repente você tem o talento para oferecer uma solução, uma coisa que ninguém quer fazer, né? Existem hoje livros, existem teorias, né? Existem princípios, né? do chamado Oceano Azul. Você já deve ter ouvido essa expressão, já leu sobre isso, Oceano Azul. O que é Oceano Azul? Oceano Azul é você nadar, você navegar num mar que não tem ninguém, que não tem concorrente, que é só você. Diferente de um oceano vermelho, que está todo mundo ensanguentado, está todo mundo brigando, está todo mundo lutando por aquilo. E aqui, Sandro, eu já vejo 2 princípios aí que a gente pode, né, você que está nos assistindo, que nós podemos aproveitar, né? O primeiro é não desprezar os pequenos começos, né? Exatamente. Seu pai ali com um caminhãozinho sócio em 4 e começou hoje uma das maiores empresas do Brasil de transporte de cargas especiais. E o segundo é você não desvalorizar aquilo que ninguém quer, aquilo que é ruim para os outros, aquilo que é lixo, aquilo que não tem valor, aquilo que é dificuldade. Esse pode ser um grande tesouro que Deus está colocando na sua mão. Então, não olha para a dificuldade e não seja aquele que fica, né, criticando, fica ali, só sobra isso aqui para mim, né, só fica, né, murmurando. Não, olha isso como uma oportunidade, porque Deus pode lapidar, né, essa pedra bruta e transformá-la num tesouro, numa pedra preciosa nas suas mãos. Assim tem feito, assim fez na mão do seu pai e tem feito nas suas mãos, né, Sandro? Sem dúvida, sem dúvida. Esses princípios que você aí falou, né, Reinaldo, são válidos. Os princípios são eternos, né? Meu pai contava muito essa história
do primeiro trator que ele transportou. A Transpes, sempre no passado, né, ali pelos anos 70, 80, era uma empresa de transporte que fazíamos muitas máquinas, equipamentos de terraplanagem para grandes empreiteiras, né? Depois nós entramos em outras áreas de atuação, em outros segmentos também, mas meu pai gostava muito de contar um caso de um primeiro trator que ele transportou, e foi mais ou menos um fim de feira, todo mundo pegou o transporte fácil, todo mundo pegou o transporte leve, e de repente chega alguém para ele e fala assim, ó, eu tenho aqui um D6, um trator de esteira, você Uma conhece, esteira. é fazendeiro, para levar lá para a Bahia, e te pago tantos 1000 cruzeiros, sei lá quanto que era. E ele pensou com ele assim, mas que quantidade maravilhosa de dinheiro esse? Era muito dinheiro. Falou, tô dentro, me dá esse D6 aí. Ele nunca sabia nem o que era D e nem o que era 6, entendeu? Ele ficou encantado com o dinheiro que o cara ofereceu para ele. A hora que ele viu aquela máquina, falou assim, gente, esse caminhão meu não vai aguentar essa máquina não, agora lascou para o meu lado, agora ferrou tudo. Né? E colocou o D6 em cima do caminhãozinho dele, né? E o D6 estourou a carroceria dele inteira, entendeu? Ele ficou assim, chateado, ficou bravo, teve que pegar dinheiro emprestado, comprar madeira, comprar dormente, refazer o assoalho todo, falou, eu vou entregar essa carga de qualquer jeito. Já não bastasse o D6 ser aquele trator de esteira que e ter estragado a carroceria dele toda, ainda era para a Bahia. Aí que ele descobriu que o dinheiro que tinha prometido a ele não era muito, não, era muito pouco, entendeu? Pela distância que ele tinha que percorrer, pelo perigo da carga de tombar, né? Mas ele falou, não, eu vou entregar essa carga, eu não vou fazer a coisa pela metade, não vou desistir, né? Eu vou entregar. E ele chegou lá na fazenda, ele entregou a máquina, o cara falou assim, olha, o senhor está de parabéns, o senhor chegou aqui, o senhor me entregou a máquina, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar mais dinheiro do que o combinado, porque você até chegou antes do prazo. Ele falou assim, não é que essa dificuldade é boa? Eu vou começar a transportar máquina, eu vou parar de transportar banana, pera, abacaxi, melancia, porque eram os produtos, né? Hortifruti granjeiro, vou começar a fazer máquina. E começou a se especializar em máquina, não é? Melhorou a carroceria do caminhão dele, pôs um eixo a mais no caminhão dele, e aí virou uma empresa de transporte especial, né? O transporte assim foi a Transpes. Assim Aqui foi a Transpes, surgiu. né? Assim foi a Transpes. Uma belíssima estratégia, né, Rinaldo? É isso aí, né? Entrar no nicho de mercado com pouca concorrência, com dificuldade, né? E quanto maior o problema que nós resolvemos, né, Sandro? Maior é a nossa possibilidade de remuneração, não é isso? Exatamente. Olha só, a gente às vezes caminha pelo caminho inverso. As pessoas querem facilidade. Na facilidade existe uma população enorme de gente. O que nos distingue dos outros é o nível de dificuldade. Quanto maior for o problema, menor é o número de pessoas que têm capacidade de resolver aquela questão. Não é verdade? Isso aí, assumir risco, né? A nossa valoração, o nosso valor está naquilo que só nós podemos fazer. Né? Jogar bola, todo mundo joga. Você joga, eu jogo, se precisar, joga uma chuteira aqui, calça uma chuteira e nós vamos para o campo. Agora, Pelé é diferente, Pelé só tem um. Não é? Por quê? Porque Pelé chutava com as duas pernas, porque Pelé tinha impulsão, porque Pelé cabeceava bem, porque driblava bem. Ou seja, a gente tem que entender também quais são as nossas habilidades. Deus nos criou, todos nós, com habilidades. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Se eu procurar ser Reinaldo, a minha vida vai ser um fracasso. Se você procurar ser o Sandro, a sua vida vai ser um fracasso. A gente precisa encontrar qual é a nossa característica única. Né? Deus nos cria com DNA, Deus nos cria de uma forma única, Deus nos cria com virtudes únicas, né? Com dons únicos, e em descobrir esses dons, em descobrir esses talentos, está a nossa valoração, a nossa valorização, né? Que outro não tem. Não adianta ninguém falar assim, ó, você é igual o Sandro. Não vai, porque Sandro, Deus criou um só e quebrou a forma. Não é? Assim são 7 bilhões de habitantes da Terra. Cada um é único. E a gente precisa descobrir essa nossa
essa nossa beleza, né? Não é ser igual aos outros, é buscar a riqueza que tem dentro de nós. E aí eu aprendo com você, Sandro, mais um princípio, que é nós não nos compararmos, na verdade, nós sabemos a nossa identidade e qual é o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou. E nós não ficarmos nos comparando, porque se a gente começar a comparar com os outros, geralmente nós não vamos querer comparar com aqueles que estão abaixo de nós. Né? A gente vai querer sempre se comparar com aqueles que estão acima de nós. E aí a gente acaba ficando frustrado, falando, não, mas ele tem condições melhores, né? Que nem seu pai, se ficasse comparando com os outros caminhoneiros, não, mas aquele tem a carga melhor, aquele está indo para um lugar melhor. Não, ele encarou aquele desafio, aproveitou a oportunidade, né? E daquela dificuldade criou uma grande empresa transportando cargas especiais, carga que ninguém queria. E foi isso que diferenciou vocês, né? Isso que diferenciou a empresa de vocês hoje no Brasil. Eu vejo aí as cargas que vocês pegam, transportam, né, cargas, peças para usina hidrelétrica, né, que você tem que fazer toda uma rota planejada, tirar fiação de poste para poder passar, altura, hélice né, de energia eólica, dessas turbinas, essas cargas com... Esse dia atrás eu vi uma foto sua de um caminhão, de uma carreta lá de não sei com quantos eixos, parecia uma centopeia de tão comprida que tem, né, Sandro? Então, é isso daí, é aproveitar no popular, isso. A gente chama de centopeia, né? Que parece uma lagarta cheia de rodinha, né? É isso aí. E aproveitando, falando um pouquinho mais da empresa ainda, antes de a gente mudar de assunto, você, alguns anos atrás, foi aí eleito pela revista Forbes como um dos melhores CEOs, né, do Brasil. Eu queria que você contasse a experiência, Sandro, e o que levou você, quais princípios, né, que você teve à frente da empresa, como gestor, que fizeram com que você fosse eleito, né, e que tivesse essa honraria que poucos empresários no Brasil e no mundo têm. Né? Qual que é esse DNA, qual é esse diferencial, quais princípios e valores que você carrega, né, que vocês carregam na sua empresa, que diferencia de outros, que pode diferenciar de outras empresas do segmento e de outros empresários? O Reinaldo, esses prêmios que ganhamos, né, tanto eu pessoalmente, como você falou aí da revista Forbes e das revistas do Great Place to Work e você SA, como o CEO mais admirado do Brasil, e outros prêmios também que ganhamos, eles todos são resultado daquilo que a gente chama de gestão humanizada na Transpes. O que é isso? Isso não é uma política, não é um programa. Isso, você usou bem a expressão. Isso está no nosso DNA, né? Um DNA de respeito, de colaboração, de olho no olho, de fazer com que as pessoas se sintam parte da organização, de transmitir clareza, objetividade, verdade na relação com os funcionários. Existe um programa nosso que foi um dos primeiros, um dos pioneiros programas nesse modelo de gestão humanizada que nós adotamos, Reinaldo, que acho que eu tenho muita alegria, muito orgulho, né, desse programa, que é o programa de acolhimento. Nós temos no Brasil mais de 1.400 motoristas, no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Né? É uma empresa em movimento, né? Cruzamos o Brasil todo, a América Latina toda, fizemos aí perto de você as usinas hidrelétricas aí de Jirau e de Santo Antônio, né? Aí fizemos Belo Monte lá em Altamira. Você falava do rotor, o rotor de Belo Monte pesa 280 toneladas, onde dificilmente passa uma carroça, a gente leva um rotor desse. Quer dizer, os desafios são gigantes. O Brasil é um dos países agora que está mudando a matriz energética dele para energia renovável, né? E a gente tem investimentos maciços nas fazendas de aerogeradores, né? E você falou das pás, né? E o Brasil, quem viaja pelo Nordeste deve ver essas fazendas, né? Desses cataventos gigantes. O Brasil produz uma das maiores, o Brasil produz a maior pá do mundo. Só a pá do catavento, do aerogerador,
de 78 metros de comprimento. Né? A gente olha longe e nem imagina que tem esse tamanho, toda essa dimensão, né? 78 metros de comprimento. Então, enfim, assim, um pouquinho do que a gente faz. Mas voltando aqui à gestão humanizada e ao programa de acolhimento. Você sabe, Reinaldo, você conhece muito o setor, conhece muito a economia brasileira. Uma das profissões assim, de maior baixa autoestima no Brasil que a gente tem é o motorista carreteiro, né? Se você pensar no motorista carreteiro agora, possivelmente boa parte da sociedade são pessoas que promovem, que às vezes acidentes, situações, a gente lembra da greve dos motoristas que teve aí há 2 anos atrás, que a gente ficou sem combustível, quase sem alimentação dentro de casa, não é? Ou seja, é uma profissão que não tem glamour nenhum, diferente de um médico, de um advogado, de um dentista, de um professor, de um bombeiro, de um policial Às militar. vezes até menosprezada e ridicularizada, né, Sandro? É uma profissão que, às vezes, a própria pessoa não quer dizer para os outros e para a família que ele é um motorista carreteiro. É uma profissão que, às vezes, nem a própria mulher quer que ele fique dentro de casa, quer que ele fique viajando e só quer que ele mande o salário para pagar as contas. Então, nós começamos a fazer um programa de valorização dessa profissão. Porque toda profissão, Reinaldo, ela é digna. Toda profissão. Toda profissão. Existem diferenças no nível, no nível hierárquico e de responsabilidade. Mas a pessoa pode ser assim do mais baixo ao mais alto escalão hierárquico dentro de uma companhia. Se existe uma profissão, se existe um trabalho, aquele trabalho é um trabalho digno. Na Transpes a gente tem um lema: respeito da portaria ao presidente. Respeito da portaria ao presidente. Não é o cargo que a pessoa ocupa que leva ela a ser respeitada. É quem ela é que leva ela a ser respeitada. Então, nós começamos esse programa de acolhimento. O que é isso? Nós temos dentro desse programa, por exemplo, uma aproximação das crianças. A maioria dos motoristas são homens, são pais de família, que muitos deles têm filhos em idade até 12 anos. E aí a gente leva essas crianças, Reinaldo, para dentro da Transpes, 2 vezes por ano. Dia das Crianças e ali na volta das atividades escolares, entre janeiro e fevereiro, alguma coisa assim. E aí essas crianças vão para dentro da Transpes e lá tem tudo que elas gostam. A criança gosta de pipoca, de cachorro-quente, de palhaço, de algodão doce, de brincadeira. E a gente coloca uns 2 ou 3 caminhões para essas crianças andarem de caminhão, Reinaldo. A fila para chega a brilhar o olho delas, né? É assim uma coisa que faz o olho da criança virar, entendeu? Fica assim, sai do caminhão e já entra na fila de novo. Toda criança é doida com o caminhão. Imagina se você e os seus filhos já são adultos, imagina você, se você fosse um motorista de caminhão e se o seu filho, criança, lá com 6, 7, 8 anos de idade, fosse andar no caminhão. E aí tem um instrutor preparado para falar com aquela criança, fala assim, qual é o super-herói que você gosta? Eu gosto do Homem-Aranha. Falei, então tá bom, senta aí do meu lado. Eu vou te falar que esse caminhão aqui, ele é igual o Homem-Aranha. Ele é forte, ele é poderoso, ele entra nas estradas, ele leva as cargas todas, ele leva isso, leva aquilo outro, e sobe, e desce, e olha o ronco do caminhão, e dá uma acelerada, leva o giro do motor a 2.000, 2.500. E você sabe quem dirige esse caminhão? Teu pai. Aquela criança já está com o olho arregalado para cima dele. É o seu pai que dirige esse caminhão. Pronto. Entendeu? Virou herói. Tira uma foto com aquela criança. Aquela criança leva a foto para casa. Quando o pai chega, aquela criança fala, pai, eu fui na empresa que você trabalha, eu dirigi o caminhão que você dirige. Pai, que é isso? Você dirige aquela máquina toda possante daquele jeito? Ô, Reinaldo, deixa eu te falar. Não foi 1 nem 2 homens, entendeu? Motorista, foi mais de 1 dúzia, mais de 1 centena de homens chorando, vim conversar comigo, agradecendo que o filho dele hoje sabe que ele dirige uma máquina possante. Ele não é mais um motorista de caminhão, é outra coisa,
entendeu? Que Ou lindo. seja, isso é valorizar a profissão da pessoa. Isso a gente fez com a esposa, isso a gente Dignidade, fez né? com a mãe, não é? E aí a valorização acontece. Isso é uma gestão humanizada, né? Parabéns, Sandro. A gente fica muito feliz de saber que existem empresários que pensam, né, dessa maneira, valorizando as pessoas, né? É muito além do que um número, né, do que um CPF. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui ao Mato Grosso, e a minha esposa ela sempre conta essa história, nós adquirimos algumas propriedades aqui e uma granja de produção de suínos, e era uma das grandes fazendas que tinha aqui no Mato Grosso, uma das maiores granjas de produção do Brasil, e já tinham passado várias empresas lá, desde aqui, uma empresa americana que foi quem construiu, e grandes grupos brasileiros que também acabaram comprando e administrando. E eu me lembro que a gente visitando a granja, logo no início, quando nós adquirimos, e eu e minha esposa andando junto, né? E visitando, e olhando, e conhecendo. E ela chegou para conversar com algumas mulheres e perguntou o nome delas, né? Que estavam trabalhando ali na lida com o leitãozinho, no parto, né? Na maternidade, cuidando dos leitões. E uma das funcionárias, colaboradoras, falou assim: nossa, só que perguntando meu nome, aqui a gente não tem nome, aqui a gente tem número, né? Porque eram conhecidos só pelo número, né? Porque eram empresas grandes e cada um tinha o seu número de registro e assim que era conhecido. E nós entendemos isso e começamos a praticar isso também, de trazer a família para dentro da granja. Então a gente faz todos os anos, traz as crianças também, traz lá Parquinha, minha filha, a Ana Beatriz, na ocasião tinha 12, 13 anos, eu deixava ela escolher os brinquedos que a gente ia trazer para as festas. A gente faz 2 vezes por ano isso. Né? Então ela trazia, escolhia os brinquedos todos, 7, 8 brinquedos, colocava mais um monte de barraca, algodão doce, sorvete, pipoca, né, cachorro quente, e as crianças iam passar o dia, e a gente fazia a pega do leitão, mostrava o que era, né, mostrava que o pai e a mãe trabalhavam, e como que eles saíam de lá gratos e satisfeitos, né? E a gente, no final da noite, naquela festa, falava: olha, papai e mamãe estão trabalhando aqui, estão produzindo alimento, e a gente está alimentando não só aqui no Brasil, né? O que eles fazem aqui está indo hoje para o Brasil todo, está indo para fora do país, está indo lá para a China, está indo para a África, está alimentando as crianças que estavam precisando comer e que não tinham comida, e eles saem de lá com os olhos brilhando, né? É muito gratificante. Isso É isso mesmo. é muito bom. E aí, Sandro, eu vejo que é isso, né? Deus nos chamou como empresários, como cristãos, para que a gente possa fazer a diferença. Né? Porque se ele confiar talentos, dons e talentos para nós, e nós agirmos exatamente como todos agem, qual que é o diferencial que eles vão poder enxergar nas nossas vidas como gestores, né? Para motivá-los a conhecer a Jesus Cristo, a conhecer a Deus, se nós não dermos o exemplo, se nós não fizermos diferente. Eu hoje recebi um e-mail, nós estamos bem no mês de negociação de dissídio, de acordo coletivo com os funcionários, e o sindicato vai lá, faz a reunião com todos os funcionários, daquela estrutura toda, né? Monta comitê, né, de colaboradores para fazer as reivindicações. E eu recebi hoje o e-mail deles, fizeram a primeira reunião e mandaram a primeira proposta, né, do acordo coletivo. Sandro, quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, você tinha que fazer 6, 7, 8 reuniões, sair quase no tapa para conseguir chegar num acordo para poder resolver essa questão de aumento salarial e de benefícios. Hoje eu recebi o e-mail do nosso advogado com 2 itens na pauta, né? Um reajuste e um outro que eles estavam pedindo alguma coisa com relação à questão de atestado médico. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ver assim, poxa, nós estamos aqui há alguns anos e nós já conseguimos entregar para os nossos colaboradores, para aqueles que estão trabalhando conosco, a gente já conseguiu entregar muita coisa boa, né, porque eles estão pedindo pouco hoje. Eles estão pedindo quase nada, estão pedindo para repor a inflação ou algum aumento real para eles de salário. Né? O restante dos benefícios, eles já não pedem mais nada, porque nós estamos fazendo além daquilo que o sindicato ou que as demais empresas elas prometem e provêm para os seus colaboradores. Então, isso realmente tem alegrado o nosso coração. Sensacional, né, Reinaldo? Sensacional. É isso aí.
é uma gestão humanizada, de valorização das pessoas, de respeitar as pessoas, de honrar as pessoas, né? Até na hora de demissão, nós tivemos aí uma crise em 2016, aquele momento da economia brasileira, onde a Transpes nós desligamos mais de 600 funcionários, 600 colaboradores. Mas até a forma de você desligar uma pessoa da empresa, até a forma de você demitir, né? Você pode fazer de uma forma digna, de uma forma honrosa, de uma forma respeitosa, né? Isso faz com que a honra, né, Reinaldo? A honra é um dos sentimentos que faz com que a dor seja superada. Ou seja, quando você honra uma pessoa, por mais que você esteja fazendo com que ela sinta alguma dor, a honra ela é maior do que a dor. É isso que faz com que os soldados possam ir para a guerra e ficar lá no fronte para levar um tiro. Por quê? Porque a honra que eles vão sentir por morrer pela pátria ou pela causa é maior do que a dor que a guerra pode provocar na vida deles, né? E assim deve ser o nosso trato com as pessoas, né? A gente precisa aplicar esses princípios bíblicos, que são todos bíblicos, né? Você conhece, uma vez eu fui entrevistado pelo Boechat, quando eu ganhei o prêmio, né, de do melhor CEO, o CEO mais admirado do Brasil, e o Boechat me perguntou assim, onde você se inspira? Aliás, alguém perguntou ao Boechat aonde eu me inspirava, né, para promover esses programas de gestão humanizada. E aí o próprio Boechat respondeu, falou, isso eu vou responder, porque ele me deu um livro ali, é o livro de cabeceira dele, é o livro que ele se inspira, contando a história, e a Bíblia Sagrada, ou seja, esses princípios estão todos nas histórias de Jesus, nos princípios bíblicos, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do respeito, da honra, da lealdade, da verdade, do amor, da compaixão, enfim, são princípios que nos conduzem ao êxito, né? Não é um modelo, não é uma fórmula, são princípios que precisam ser aplicados. É isso aí. E falando em honra, né, Sandro? É o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue os dias na terra, né? Então, a honra, ela é tremenda e cabe em qualquer circunstância. Sandro, já estamos caminhando aqui por finalmente, temos mais só 10 minutos. Eu ainda quero fazer duas perguntas para você. A primeira, ainda falando da parte de business, de negócio, né? Quais são os princípios, quais são os conselhos práticos que você poderia dar para aqueles que querem empreender, para aqueles que querem ver esse momento de crise e muitas vezes está desempregado, muitas vezes foi mandado embora, muitas vezes o seu negócio que tinha fechou e ele tem que começar de novo, né? Dá algumas dicas, algumas coisas práticas para quem quer começar nesse momento. Olha, Reinaldo, eu gosto muito assim, de estratégias simples, sabe? Estratégias que sejam simples e aplicáveis. Eu acho que, pela própria história que temos, e um pouco que eu já falei aqui, é perceber a necessidade à nossa volta, né? É a pessoa, o empreendedor, perceber no contexto em que ele está inserido, a cidade, a região, a família, enfim, qual é a necessidade. A oportunidade, ela surge da necessidade. Qual o problema a ser resolvido, né? Exatamente. Ou seja, a oportunidade, ela surge da necessidade, né? E conhecer o que está sendo necessário, o que está sendo o clamor da população, né? Depois eu acho que um outro princípio também sensacional é você ter pessoas que possam que você possa compartilhar com elas o seu sonho, a sua ideia. Hoje a gente vive num mundo muito individualizado, né? Um mundo muito solitário. Ou seja, a Bíblia nos ensina a termos conselheiros, né, Reinaldo? A gente ouvir pessoas, a gente pegar instruções. Veio agora, por exemplo, a Covid. A primeira coisa que a gente fez na Transpes, quando começou esse movimento todo de Covid, essa questão de lockdown, essa questão de recessão, de economia, nós montamos um comitê de crise. Ou seja, nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos entender quais são as melhores práticas, nós vamos compartilhar quais são as melhores decisões. As decisões hoje, elas não são mais... essa geração corporativa, ela não aceita mais
decisão autocrática, ou seja, não, sabe, não é um delegado de polícia, não é um juiz. A decisão precisa ser construída, não é? Sim. O mundo corporativo precisa construir as decisões. Então, se você é um empreendedor, poxa, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com a sua esposa, se você é casado, converse com seu irmão. Falou, estou pensando em abrir uma pizzaria, não é? Será que vai dar certo? Estou pensando em abrir um delivery, estou pensando em abrir uma loja, sei lá, um comércio, abrir um curso online, né? Não ache você que você tem toda a verdade e tem todo o desenho na cabeça, porque não é assim, né? Então, eu acho que o compartilhar das ideias, se cercar de boas pessoas, é fundamental. Na Terceiro é multidão de você... conselheiras, a sabedoria, né, Sandro? Exatamente, provérbios, né? Terceiro é você minimamente ter um plano para aquilo parar de pé, não é, Reinaldo? Não é porque você tem uma boa ideia que essa boa ideia vai se transformar num bom negócio. Então, assim, eu acho que aí é que às vezes a equação não fecha. As pessoas acham que têm boas ideias, mas elas esquecem que as boas ideias precisam se transformar em número, porque no final do dia, todo negócio precisa ser superavitário, né? Todo negócio precisa gastar menos do que fatura, todo negócio precisa ter um EBITDA, todo negócio precisa ter um lucro. Então, essa ideia... Mas não para de pé. Ela precisa parar de pé, e parar de pé significa ter lucro. Então, vamos fazer uma equação, quanto eu vou gastar, quanto eu vou vender, não é? E quanto que vai me sobrar no final do dia, no final do mês ou no final do ano? Será que isso é o suficiente? É isso que eu estou disposto a... Não é? Então, aí pelo menos 3 dicas aí para você colocar o seu sonho de pé, né? Obrigado, Sandro. Eu queria... Não vai dar tempo de a gente abordar tudo, eu queria que você falasse um pouquinho do Cruzeiro, dessa experiência de ser o CEO hoje do clube, nessa reestruturação, mas eu acho que você tem algo mais para poder contribuir, que você já tem contribuído enquanto família, né? Doando o seu filho, né, como deputado federal para representar Minas, representar o Brasil no Congresso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a tua experiência e o que você pensa dos cristãos estarem se colocando à disposição de disputarem e de estarem representando, né, o povo brasileiro aí no Congresso Nacional. Qual que é a tua visão disso? Sobre o Cruzeiro, a gente pode marcar uma outra live depois, viu, Reinaldo? Porque eu tenho certeza que muitos dos seus amigos torcem para o Cruzeiro. E aqueles isso aí. que torcem, pelo menos admiram, né? O futebol. Inclusive o Matheus, quando era adolescente jovem, ele passou um tempo lá na Toca da Raposa, né, ia ser jogador do Cruzeiro, tá vendo? Tá vendo aí, tá vendo? Eu vou mandar depois fazer uma camisa do Cruzeiro aqui para você e quando nos encontrarmos, te dar aí de presente. Está sendo um desafio fantástico, eu tenho muito a aprender e a contribuir também nesse momento da minha vida lá no Cruzeiro. Mas família, Reinaldo, família é o esteio de qualquer sonho, não é? Ou seja, é a perenização, é o sequenciamento, é a eternização daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente não pode pensar num Deus individual, mas a gente crê num Deus da família, num Deus das gerações. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, né? É o Deus de Jacó, ou seja, é o Deus do pai, do avô, do bisavô, do filho e do neto, e assim vai, o que você está construindo e você vai deixar para os seus filhos herança. A Bíblia diz que o homem sábio deixa herança. Herança é algo divino. E quando eu falo herança, não são posses, não é uma conta poupuda no banco, ainda que não tenha nada de errado com isso, mas é a construção de valores, é a construção de um legado. Eu sempre digo aos meus filhos que o meu desejo é que o meu teto seja o chão da vida deles, ou seja, que eles comecem a vida deles de onde eu atingi, né? O meu máximo seja o mínimo deles, porque isso aqui é uma bênção divina, isso aqui é uma bênção dos céus, ou seja, os meus filhos não vão precisar lutar as minhas guerras, eles vão lutar outras guerras. Eles não vão precisar vencer as batalhas, os inimigos que eu já venci. Eles vão vencer outros inimigos. Amém. E por isso a conquista vai se multiplicar, por isso a conquista vai se empoderar, né? Vai se dinamitar, né? Vai ser muito maior o alcance do que a pessoa que vive a sua individualidade, né? E a família é o esteio disso tudo. A família, o casamento,
o respeito, né? Enfim, os valores que movem a cristandade, né? A fé cristã, não tem sentido se nós não zelarmos pela família. Eu, lamentavelmente, tenho muitos amigos, sabe, Reinaldo, que são pessoas preciosas, pessoas inteligentíssimas, pessoas capazes, mas pessoas que perderam a família. E quando você Não vale a perde pena, a né? família, você tem lá milhões, mas você perde aquilo Não que é é mais feliz. essencial, né? É isso aí, Sandro. Muito obrigado, muito feliz, né, de ter tido com você hoje. Passou o tempo voando, nós vamos ter que encerrar que já está acabando, né? E não esquece de entrar lá no feed, marcar lá 5 amigos na postagem de hoje, da nossa live com o Sandro Gonzalez, para você ser sorteado o nosso livro autografado. Vamos enviar para você. Sandro, um grande abraço. Deus abençoe você. Um Obrigado. privilégio estar aqui nessa noite. E esperamos você que está nos assistindo. Terça-feira que vem vai ter uma nova live com o pastor Josué Gonçalves falando a respeito de família aqui conosco. Às 21h20, horário de Brasília, e às 20h20, horário de Mato Grosso. Um grande abraço, meu amigo Sandro. Deus te Obrigado, abençoe. Reinaldo. Muito Uma honra, um obrigado. abraço para você, para a esposa, a família toda aí. Poxa, que alegria poder participar com você dessa live aí, viu? Um abraço aí para todo mundo e todo mundo que está nos assistindo também. Muito obrigado aí.